Foi encontrado lá no Varadouro, na calçada. Ontem, Flavinho Fernandes conversou ao vivo, né, com a delegada e com a mãe da bebê, né, do bebê, da bebezinha, tá? Da Ana Vitória, tá? Anny Gomes registrou também a saída, esse aí era um momento da saída, tá? Da bebezinha da Ana Vitória, da maternidade ontem, lá da Cândida Vargas, tá? Ela que foi levada pelos conselheiros tutelares, tá? Da região sul para um abrigo aqui na capital. Tá certo? Ainda sobre esse tema, tá? Dessa bebezinha que foi abandonada pela mãe, a gente fala agora como é que funciona o serviço de apoio a mulheres que não podem, né, cuidar da criança, não querem cuidar ao término da gestação, não quer cuidar do seu filho, tá? Existe um trabalho, né, que é permanente na maternidade Cândida Vargas, tá? E é muito bom a gente destacar isso, viu? 12h33, cadê? Magliano, diretor do Instituto Cândida Vargas, que vai falar sobre esse serviço que faz a ponte entre a mãe, que não quer ficar com o bebê, e os órgãos responsáveis pela adoção. Doutor, como funciona esse serviço? Então, Flávio, como eu vinha lhe dizendo, no Instituto Cândida Vargas, além de médicos e enfermeiras, nós contamos com psicólogas, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, uma verdadeira equipe multiprofissional que trabalha 24 horas por dia, os 7 dias na semana. Em situações como essa, que nós consideramos situação de exceção, se uma mãe manifesta o desejo de não continuar com a sua criança, o serviço social e a psicologia são acionados, fazem um levantamento social da situação, inclusive das circunstâncias, do desejo de fato da paciente, que às vezes pode estar somente confusa, da família, entra em contato com a vara da infância e da juventude. E então, na verdade, a maternidade Cândida Vargas, ela funciona somente para dar o acolhimento e todo o suporte, no sentido de que a criança em si, né, ela receba todas as orientações e os cuidados necessários para que ela possa ter um início de vida digno. No caso, a mãe não tendo o desejo de ficar com a criança, procura o serviço social e vai dar andamento a esse processo. Exatamente. Muitas vezes ela tem medo, não se manifesta, como aconteceu agora recentemente, mas nesses casos, graças a Deus, como eu lhe disse, nós temos uma equipe multiprofissional. O serviço social, se não for demandado diretamente pela família ou pela mãe, vai até a criança, vai até a mãe e tenta da melhor maneira possível dar os encaminhamentos necessários. A nossa assistente social, Liane, que inclusive está presente nessa entrevista, é a pessoa que organiza e faz essa ponte entre a vara da infância e da juventude e o hospital e a família. Ó, sobre esse assunto aqui, né? Sobre esses casos de abandono, né? Como é que age a justiça? Como é que age a justiça para proteger a criança? Anny Gomes vai trazer informações pra gente com esses detalhes aqui. Cadê Anny? Cadê Anny? Pois é, desde o primeiro momento, esse caso, além, é claro, né, da grande repercussão que tomou, trouxe muitos questionamentos, muitas dúvidas em relação à parte jurídica, né? O que é que pode e o que é que não pode acontecer em casos semelhantes. Por isso que a gente conversa agora com o juiz da infância e juventude aqui da capital, Adailton Lacer, para que ele possa nos dar uma luz de esclarecimento diante de situações semelhantes. O caso agora específico, né, que a gente está acompanhando, vai correr em segredo de justiça. Mas, doutor Adailton, uma mãe que chega nesse extremo de abandonar o seu filho e depois demonstra arrependimento, procura, no caso, a justiça para demonstrar esse arrependimento. Aí a justiça entende que ela não pode mais ter a guarda dessa criança, ou ainda há, sim, uma possibilidade dela ser mãe, de fato, desse bebê? Bom, as possibilidades são muitas. Tudo será objeto de uma avaliação, né? Há na vara da infância e juventude uma equipe técnica multiprofissional que vai fazer o estudo psicossocial de cada caso. Então, nós não temos uma resposta pronta e acabada de forma genérica. Cada caso vai ser analisado. Não é? Como você bem disse, a partir do momento em que a ação está tramitando, os detalhes da ação, a produção probatória, tudo isso tramita em segredo de justiça. Agora, não quer dizer necessariamente que uma mãe que abandona seu filho pode perder definitivamente a guarda. Ela pode sim
ter novamente a guarda, a depender em que situação aconteceu isso, como se encontrava o seu estado emocional, se ela foi forçada a fazer isso. Isso também não a exime de responder perante a vara criminal pelo crime de abandono de incapaz, que por sua vez também não quer dizer que ela vá ser condenada, porque tudo depende da produção de provas e o julgamento a ser feito pelo juiz de toda análise probatória. Então são duas situações distintas. O que eu também gostaria de enfatizar para todas as mães, até como forma de disseminar essa informação, já que vocês têm uma audiência muito grande, é que não é crime entregar seu filho para adoção. O crime é abandoná-lo. Você engravidou, não quer que a família saiba que você está grávida. Procure a justiça, procure o conselho tutelar, eles encaminharão para a justiça. A justiça tem uma equipe que faz esse acompanhamento humanizado e ela, após o nascimento, a criança é recolhida para o acolhimento, a justiça respeita o sigilo, não vai informar aos parentes, se assim for o desejo da mãe, se ela for maior de idade. Se ela for menor, é preciso, então, que os seus pais e responsáveis sejam ouvidos. Mas tudo de forma sigilosa e de forma humanizada, repito. Com muito cuidado, porque a gente está falando de uma criança. Nesse caso, onde a mãe não quer ou onde a mãe está aí comprovadamente que não tem condições de cuidar legalmente dessa criança, a família dessa mãe ou até mesmo do pai, ela também é colocada pela justiça como uma condição para cuidar dessa criança, ou nesse caso não? Aí a gente já parte para uma outra situação. Existem várias possibilidades. Quando uma criança é encaminhada para o acolhimento, tenta-se fazer a sua reintegração. Quando ela está em situação de vulnerabilidade qualquer, que ela tem seus direitos violados, seja por violência física, psicológica, ela vai para o acolhimento, a justiça procura reintegrá-la à sua família natural. Quando isso não é possível, busca-se os parentes, é o que nós chamamos a família extensa ou ampliada. Na possibilidade de não ficar com a família ampliada, se busca então a terceira opção, que é a colocação em família substituta através da adoção. E nós temos sim aqui, inclusive, uma relação de famílias que estão cadastradas, acompanham todo esse processo e estão aí nessa condição para ser colocada pela justiça. Sim, exatamente. Toda aquela pessoa que pretende adotar uma criança, seja solteiro, casado, viúvo, em união homoafetiva, não importa, pode se cadastrar. Agora, você que é mãe, que quer entregar seu filho, você não pode entregar diretamente a qualquer pessoa, por mais amiga que ela seja sua, porque aquela pessoa precisa passar por uma habilitação perante a justiça, precisa ser avaliada. Então é importante que entregue sempre à justiça, e a justiça vai fazer essa busca ativa da criança, daquele seu perfil, sexo, gênero, etnia, cor de pele, com doença tratável ou não, um grupo de irmãos, e vai encontrar a pessoa ideal para aquele perfil. São inúmeras possibilidades, mas acho que o mais importante é dizer que a justiça está de maneira aberta e para trabalhar da forma mais humanizada possível, tentando entender todas as condições sociais, condições psicológicas, de tudo isso que envolve esse processo de guarda, né, de responsabilidade legal de uma criança. Só uma última pergunta, doutor Dailton, a gente sempre acompanha, não no caso da infância e juventude, mas em casos gerais envolvendo os resultados da justiça, uma certa demora nos processos, afinal são inúmeros processos. Vocês tentam fazer com que essa parte toda que o senhor citou e observando todos esses cuidados, que ela tente acontecer da maneira mais breve possível para essa criança, né? Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente já determinou que esses processos de habilitação para adoção, a destituição do poder familiar e a própria adoção tenha a sua conclusão num prazo máximo de 120 dias.
Então a gente faz o possível para terminar dentro desse prazo, porque se às vezes demora mais, é porque há necessidade de um estágio de convivência mais apurado, mais cuidadoso, com um olhar mais clínico da equipe interprofissional para aquele caso específico. Por isso que às vezes demora. Nós não estamos lidando com objetos, mas sim com seres humanos, e toda a cautela é necessária. Exato. Doutor Ailton, muito obrigada. Mais uma vez, ele gentilmente nos atende, traz esse esclarecimento e, enfim, a gente espera ter colaborado com essa informação a mais diante desse caso. E só finalizando, dizendo que cabe a todos nós, não apenas aos envolvidos, não apenas à justiça que tem esse papel, mas a todos nós, enquanto sociedade, cuidarmos do bem-estar das nossas crianças cada vez mais. Irli. Obrigado, Dani Gomes, com a gente, trazendo essa informação aí. Na verdade, né, eu recebi informação que sobre esse caso da bebezinha aí, o caso vai seguir, vai em segredo de justiça, né? Até para preservar a imagem da criança, da mãe, se a criança voltou para a mãe, tá? Essa novela que ainda vai render, viu? Ainda vai render, tá? 12h43, ó, ontem...